irmãos, dando prosseguimento à aula, convido a todos a colocar de pé em honra ao nosso pastor e professor, pastor Júbe. Irmãos, o texto que a gente vai ler agora é outro texto, que a gente vai falar sobre a igreja e missão. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a partir do versículo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a partir do versículo 19. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, e falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou até a igreja em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém. Pode tomar assento. Quando chega o Novo Testamento, surge o ministério profético de João Batista e logo vem o ministério de Jesus. Com sua morte, ressurreição e o dia de Pentecoste, inaugura a era da igreja. Atos 2. Mas a igreja que inicia em Atos 2 era uma igreja essencialmente de judeus. A igreja inicia com judeus. Você vê lá, havia Palestina, se misturaram com povos e deram origem aos samaritanos, era um povo mestiço. As duas tribos, Judá e Benjamim, que formou o reino de Judá, foi para a Babilônia e voltou. E ocorreu um milagre aí. Porque eu falei para vocês que no livro de Juízes, de Reis, a vida do povo de Israel era um tobogã, não era? Sempre eles voltavam para os ídolos. Pois é, Deus leva eles para a Babilônia e eles são curados da idolatria. No cativeiro babilônico. Olha o que Deus faz. Quando eles saem da Babilônia, eles não são mais idólatras. O povo de Israel não é mais idólatra. Ou seja, Deus tem um remédio certo para cada um. Às vezes até amargo para algumas pessoas, mas no final dá certo. Eles constroem sinagogas, que eles não tinham templo, depois é erguido novamente, Zorobabel, Neemias. Esse templo vai ser profanado por Antíoco Epifânio, e depois ele vai ser restaurado de novo, a época dos Macabeus. O livro dos Macabeus não está na nossa Bíblia, está na Bíblia Católica. Não é um livro considerado inspirado, mas é um livro histórico. E quando chega os dias de Jesus, o templo que havia lá era o templo que Herodes havia restaurado e embelezado. Segundo alguns historiadores, ficou até mais bonito e maior do que o templo de Salomão. A igreja que inicia é de judeus, então era uma igreja que não tinha templo. Aquele templo de Atos 2, todos os dias estavam no templo e nas casas, era o templo judaico. Eles eram judeus.
A igreja ficou 300 anos sem templos, se reunindo em casa, porque havia perseguição. Então, quando chega Atos capítulo 8, ela começa a sair. A ordem de Jesus em Atos 1 e 8 era: recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Primeiro, em Jerusalém, depois Samaria, depois de toda a Judeia. E até onde? Até os confins da terra. Essa era a missão. Quem não cumpriu a missão no Antigo Testamento? Foi chamado para ser uma nação missionária e não cumpriu? Quem? Israel. Hoje, quem é o povo missionário? A igreja. A igreja. E olha, isso é muito sério. As portas do inferno prevalecerão contra a igreja, é verdade. Mas igrejas fecham, igrejas morrem quando não cumpre sua missão. Em Apocalipse, Jesus adverte a igreja de Éfeso: olha, se vocês não se arrependerem, eu vou mudar o seu castiçal do lugar. Em Atos 8, a igreja finalmente sai, mas sai através de perseguição. Eles saem de Jerusalém, porque Jerusalém era tão gostoso que eles não queriam sair. Lá estava o apóstolo Pedro, lá estavam os 12, era milagre direto, a sombra de Pedro curava, e ali era uma benção, e ninguém queria sair. Ah, aqui é gostoso demais, vamos ficar aqui. Aí vem uma perseguição, aí eles, por livre e espontânea pressão, vão para Samaria, que era um povo mestiço. Eles até hoje têm os samaritanos, eles seguem apenas o Pentateuco, eles têm os rituais deles. Jesus foi o primeiro que quebrou estigma entre eles quando pregou para a samaritana. Aquilo foi um choque. Ela mesma estranhou: oh, mas o senhor é judeu, eu sou samaritana. A questão do sexismo: o senhor é homem, eu sou mulher, e o senhor está conversando sozinho comigo. E Jesus abandona todas aquelas polêmicas e vai direto para a necessidade espiritual dela. Olha, eu estou te pedindo água, mas eu também tenho uma água para dar. Se você tomar da água que eu te oferecer, você nunca mais terá sede. A mulher já esqueceu todas as polêmicas, já com 30 anos. Aí 2 discípulos de Jesus, os filhos do trovão, fizeram uma proposta estranha para Jesus. Porque Jesus fez que ia passar e não passou. Eles ficaram com raiva. E os discípulos de Jesus tomou as dores e chega para Jesus e falou: Senhor, nós estamos aqui pensando aqui na unção de Elias agora. Nós estamos pensando na unção de Elias aqui. O senhor quer que a gente decreta aqui, e igual Elias mandou fogo descer do céu, a gente ora aqui, manda fogo descer do céu sobre esse povo? É umas orações esquisitas, né? Então os crentes têm esse negócio aí: ó, cuidado, aí como Jesus vai te pegar na esquina. Aí que é isso? Aí Jesus, né, virou o quê? Cangaceiro? Que negócio é esse? E Jesus é esse? Vamos orar e mandar fogo do céu aqui, Jesus? Consumir igual a Elias? Aí Jesus falou: vocês não sabem que espírito sois. O Filho do Homem não veio na terra para destruir a alma dos homens, é para salvar. E agora chega Filipe, o diácono Filipe, em Atos 8, ele chega em Samaria, começa a pregar, fazer cruzada, e pessoas se convertem aos montões. A Bíblia diz que enfermos eram curados, endemoniados eram libertos, e ele começou a batizá-los. A igreja de Jerusalém fica sabendo, manda Pedro e João lá, eles vão e veem que ali era obra de Deus. Ele fala: vamos orar para esse povo. Impõe as mãos e eles recebem o Espírito Santo. Mas faltavam os pagãos. A igreja não estava indo, porque os samaritanos eram meio judeus. Então faltava o Senhor Jesus converter um homem que seria essencial para essa missão.
e Jesus vai converter o homem que era o perseguidor da igreja. O homem que estava promovendo aquela perseguição é justamente o endereço certinho que Jesus foi. A conversão de Saulo em Atos capítulo 9 é um dos eventos mais extraordinários da história do cristianismo. Aquele homem que foi criado como fariseu, ele não nasceu em Israel, ele nasceu em Tarso, na Cilícia. Tarso, na Cilícia, hoje é a atual Turquia. Paulo nasceu lá. Mas ele é enviado muito jovem para Jerusalém para estudar aos pés do maior teólogo da época, Gamaliel, neto de Hilel, que um século antes de Jesus, Hilel e Shammai foram os grandes teólogos do judaísmo. Gamaliel era neto de um deles. Saulo estudou aos pés dele. Ou seja, Saulo estava se preparando para se tornar um rabino judaico. Fariseu, tinha saduceu, tinha essênios, tinha herodianos. E ele falou, olha, eu segui a seita mais severa dos judeus, o farisaísmo, que começou muito bom. Eles começaram numa época em que Israel estava indo para a cultura helenista, a cultura dos gregos. E surgem os fariseus, que eram os separados. A missão deles é falar, nosso negócio não é isso não. Nós temos que seguir a Torá, o Antigo Testamento. Então eles começaram muito bem. Mas com o tempo, eles se tornaram tão letristas, tão literatos, que eles estavam matando em nome de Deus, pela Bíblia. Saulo era deles. Quem foi os maiores adversários de Jesus no seu ministério? Os fariseus e os escribas. Direto você vê Jesus confrontando eles. Mas Saulo foi além. Ele queria exceder. Então ele começa a perseguir. Quando ele vai para Damasco, que é a atual Síria, Jesus encontra com ele na estrada de Damasco. E ele leva um susto. Cego, ele pergunta, quem é o Senhor? Cego depois de ter visto Jesus. E ele fala, eu sou Jesus a quem tu persegues. E Deus chega para um crente nominal, um crente anônimo. Anônimo assim, que ele não tinha um cargo importante na igreja. Era um membro da igreja lá em Damasco, Ananias. E Jesus chega para ele e fala, Ananias, ele diz, sim Senhor, tem uma missão para você. Quero que você vá num endereço que eu vou te dar. Você vai nesse endereço, você vai orar para uma pessoa. Ah, sim, Senhor, pois não. Qual endereço? A rua direita, porque Jesus sabe o nosso endereço. Ele sabe onde a gente mora. Ele sabe a sua história de vida. Ele conhece os seus traumas. Ele conhece os seus medos. Ele conhece suas virtudes e seus defeitos. Eu quero que você vá orar para uma pessoa assim. Quem é ele? É um homem que chama Saulo, de Tarso. Ele falou, Senhor, por um acaso, esse Saulo não é... Esse nome Saulo era muito comum. Saulo era o Shaul, em homenagem ao rei Saul. Então havia muitas pessoas que tinham esse nome. Esse Saulo aí, porventura, não é aquele famoso não, né? É algum comum aí, que é tão famoso aí, que todo mundo tem medo. Não é esse não, né, Senhor? Ele falou, é esse mesmo. Senhor, esse homem é um terror. É um terror da igreja. O que o senhor quer que eu vou lá? É o meu fim? Não, eu já tive um encontro com ele. Você vai encontrar um homem mudado. Eu me encontrei com ele. Ele é para mim um vaso escolhido. E Ananias já chega chamando Saulo de irmão. Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu em Damasco me enviou aqui, para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E a primeira coisa que Deus tinha que mudar para o evangelho chegar a nós, que não somos judeus, gentios, era mudar a mentalidade dos crentes da época. É duro isso, não é? Tem vezes que Deus quer fazer alguma coisa,
Mas para a sua igreja fazer, Deus tem que primeiro mudar a mentalidade do seu povo. E Deus vai logo num dos líderes da igreja, que era Pedro. Aparece para um pagão, um romano, militar, que gostava de dar esmolas, chamado Cornélio. Como prova, ele era temente a Deus, então como ele frequentava a sinagoga, certamente. Mas como simpatizante do judaísmo. Um anjo aparece para ele, fala: tuas orações e esmola foi ouvido diante de Deus. Você vai chamar um homem chamado Simão, tem sobrenome Pedro. É conhecido como Pedro. Ele está em Jope, na casa do xará dele, Simão Curtidor. Vai lá. Ele manda 2 soldados. Enquanto os soldados estão vindo, o Espírito Santo começa a falar com Pedro. Dá uma visão para ele, com um lençol cheio de animais imundos perante a lei. E a ordem é: mata e come. Ele falou: eu não. Nunca comi. Coitado do Pedro. Não sabia o que era uma linguicinha de porco, uma suã. Era privado dessas coisas aí. Senhor, nunca comi nada imundo. 3 vezes o lençol vinha e voltava. Ele sem entender a visão. Até que chega 2 romanos, soldados lá. Aqui está hospedado um homem chamado Simão Pedro? Sim, está. O anjo chega e fala: é esse, pode descer. E Pedro já desce o terraço, estava esperando a hora do almoço. Fala: sou eu. E chega na casa de Cornélio. A casa daquele pagão estava cheia. Ele convidou os parentes, convidou os vizinhos. Não é para menos, o homem não é crente. Recebe a visita de um anjo. Manda chamar um homem, chama Pedro. Aí ele vai pensar que esse homem é do outro mundo. Pedro chega a ver aquela casa cheia. Aí a mente dele se abre. Ele fala: agora eu entendi. A visão não era sobre animais. A visão era sobre pessoas que nós consideramos imundos, que nós consideramos como não dignos do Evangelho. Ele fala: olha, eu estou aqui. Ele ajoelha diante de Pedro. Pedro fala: não ajoelha não. Diferente dos papas atuais, né, que dizem que ele é o primeiro papa, mas isso é mentira. Ele falou: levanta, sou homem também. Ele falou: ó, estamos aqui para ouvir tudo quanto Deus te é mandado. E ele fala: olha, vocês bem sabem que a gente não se reúne com pagãos. Mas Deus me mostrou que a ninguém chama de imundo. E começou a pregar uma pregação curtinha, que está em Atos capítulo 10. A pregação dele é curtinha. Ele não faz apelo. Quem quer aceitar Jesus, o Espírito Santo não deixa ele nem fazer apelo. O Espírito Santo não deixa ele fazer apelo. Antes, enquanto ele estava pregando, de repente Pedro começa a ouvir o povo chorar, falar em línguas e a profetizarem. Mas o povo não crente. Como assim o Espírito Santo caiu sobre eles? Abriu a mente deles de uma tal forma, e o coração, que já batizou eles com o Espírito Santo. Pedro ficou atônito. Ele tinha uns obreiros junto com ele. Como Pedro sempre foi muito impulsivo, desde os dias de Jesus, ele falou: vou batizar esse povo. E batizou. E a notícia chegou para a diretoria da igreja em Jerusalém. Na hora que Pedro chegou em Jerusalém, o porteiro da igreja falou: Pedrão, na intimidade aqui, meu irmão, o que você fez de errado? O negócio não está bom para você aqui não. Diz que a diretoria está ali reunida, quer falar com você, o clima não está dos melhores. Na hora que Pedro chega lá, o pessoal inquire mesmo: ô irmão Pedro, a gente ouviu falar que o irmão se reuniu com um pagão, comeu com um pagão, e pior, batizou os pagãos. É verdade? Ele falou: é verdade. Mas como que o irmão fez isso? Não, é o seguinte, aí Pedro conta a história, e aí Pedro, muito inteligente, no final fala o seguinte, falou: enquanto eu estava pregando, o Espírito Santo caiu sobre eles. Como a nós no princípio, no dia de Pentecoste. Então eu pensei a seguinte coisa: se Deus, olha só o que Pedro argumentou, deu a eles o Espírito Santo como a nós, então quem era eu
um ser humano para negar a eles a água do batismo. Acabou a reunião, não tinha discussão. Hein? Como é que vai argumentar um negócio desse? Mas era Deus trabalhando já. Aí uns crentes anônimos, no capítulo 11, saem e começam a pregar em Antioquia, que era uma grande cidade do Império Romano. Primeiro eles pregaram só para judeus, e depois alguns começaram a pregar para os pagãos, eles se convertem. A notícia chega em Jerusalém, eles mandam Barnabé, era um homem de Deus, um homem bom, um homem pacífico. Chega, ele vê que é obra de Deus, mas vê que é uma obra grande, que ele sozinho não dava conta. E ele lembrou que um dia ele conversou com um homem que falou que tinha uma chamada para pregar para os gentios, Saulo. Quando Saulo se converteu, ele pregou em Damasco, saiu fugido, ficou 3 anos na Arábia, certamente lendo no deserto todo o Antigo Testamento, e começava a ver Jesus em todo o Antigo Testamento. Ele que antes era contra Jesus, agora ele estava vendo Jesus em tudo. Ele via Jesus no Gênesis, ele é a semente da mulher. Ele via Jesus no Êxodo, ele é o Cordeiro Pascual. Ele via Jesus no Levítico, ele é o sacrifício expiatório. Ele via Jesus em Deuteronômio, ele é um profeta maior do que Moisés. Ele via Jesus em Josué, ele é o príncipe dos exércitos do Senhor. Ele via Jesus em Juízes, ele é o nosso libertador. Ele via Jesus em Ruth, ele é o nosso parente chegado, remidor. Ele via Jesus em Samuel, Reis e Crônicas, ele é o rei prometido. Ele via Jesus em Esdras e Neemias, ele é o restaurador de Deus. Ele via Jesus em Esther, ele é o nosso Mardoqueu. Ele via Jesus em Jó, ele é o redentor que vive. Ele via Jesus no Salmo, ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Ele via Jesus em Provérbios e Eclesiastes, ele é a sabedoria de Deus. Ele via Jesus em Cantares, ele é o nosso amado da nossa alma. Ele via Jesus nos profetas, Isaías a Malaquias, ele é maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, a raiz de Jessé, o desejado das nações, o sol da justiça. Ele via Jesus em tudo. Entendeu? Foi para Jerusalém, ficou só 15 dias lá e sumiu para Tarso, cerca de 14 anos, é os anos ocultos do ministério de Paulo, que ninguém sabe o que ele fez. Foi na cidade dele. E se não é Barnabé buscar ele aqui no versículo 25 do capítulo 11, ele tinha ficado por lá e a gente nunca ia saber de Paulo. E ele falou, olha, tem uma obra que é grande, eu preciso de ajuda. E um dia eu conversei com um homem que falou que tinha uma chamada para os gentios. E ele vai lá atrás de Paulo. E é essa igreja, no capítulo 3, que vai enviar ele e Barnabé como missionários na primeira viagem missionária. A igreja cresce extraordinariamente nos primeiros 100 anos da história da igreja. O Novo Testamento estava sendo escrito. A igreja começa sem Novo Testamento. Os primeiros 30 anos da igreja não tinha nada escrito. Era só oral. Transmissão oral. O Evangelho de Marcos é o primeiro a ser escrito, lá no final da década de 50. Lucas e Mateus no ano 65, mais ou menos, depois de Cristo. E João, lá pelo ano 85. As epístolas de Paulo foram escritas primeiros que é o Evangelho, porque a primeira epístola de Paulo é a 1 Tessalonicenses, foi escrita, é o primeiro livro do Novo Testamento. É a primeira, em cronologia, é a 1 Tessalonicenses, escrito no ano 52, depois de Cristo. O Apocalipse último, escrito no ano 95, 96, depois de Cristo. O cânon do Novo Testamento estava sendo composto. A igreja depois vai iniciar a era patrística, do ano 100 ao ano 400 e pouco, é a era dos pais da igreja. Aí você vai ouvir falar de Irineu, de Tertuliano, de Orígenes, de Inácio, de Agostinho. É a era dos pais da igreja, a era dos patriarcas. Era de muita perseguição do Império Romano, até o ano 313, quando Constantino dá o Edito de Milão e declara o cristianismo como oficial. A igreja agora incha, não mais cresce, ela incha, porque todo mundo queria fazer parte da igreja do imperador, era status, não era mais perseguição.
e começa a entrar pessoas não convertidas na igreja e que queriam ser cristãos. Então a igreja passa a ter adesão e não mais conversão. E foi uma tragédia, porque aí inicia a cristandade. A era das trevas, a Idade Média. Mas na Idade Média Deus também falou. A gente vê os huguenotes, a gente vê pessoas sendo levantadas durante a Idade Média. Teve missão na Idade Média também. Teve missão na Idade Média. A China recebeu o Evangelho no ano 680, aproximadamente, depois de Cristo. A gente está achando que missão começou agora com a gente. É a nossa pretensão. Não, o Espírito Santo usa as pessoas quando quer, como quer, e começa às vezes muito antes que a gente pensa. O Japão teve missionários, vários países. A Rússia, no ano 800, já tinha se tornado cristão. E assim por diante. Quando chega a reforma protestante, é porque o que estava vendo ali é que estava havendo uma corrupção. A igreja tinha se corrompido totalmente. A igreja pregava, mas ninguém ouvia, porque não era pregado na língua das pessoas. A missa era em latim. O padre dava a missa em latim e de costa para o povo. Era de costa. E falava e todo mundo, amém, mas sem entender nada. Dominus dar, amém, mas ninguém sem entender nada. A maioria do povo, um analfabetismo muito grande, não sabia ler. Quem tinha acesso à Bíblia era somente a igreja, os seminários. O povo não tinha acesso à Bíblia. Quando Lutero faz a reforma, uma das primeiras coisas que ele fez foi colocar a Bíblia na mão do povo. Ele fez duas coisas maravilhosas ao mesmo tempo. Primeiro, ele foi alfabetizador. Segundo, ele colocou a Bíblia na linguagem do povo, no caso da Alemanha. Mas outros foram colocando, né? Então, o Wycliffe, da Inglaterra, e assim por diante, até que no século XVII surge um holandês, né, português holandês, que faz uma tradução que é a que a gente usa até hoje, João Ferreira de Almeida, no caso os evangélicos. Mas existem as Bíblias de tradução católica, estão boas traduções também. Então a Bíblia foi chegando na linguagem do povo, e isso foi uma revolução. Mas isso foi possível, e a gente fala aleluia. Bom, aleluia. Mas é uma pena que o povo nunca se vendeu tanta Bíblia, mas nunca se leu tão pouca Bíblia. O conhecimento é extremamente raso, bíblico. Se eu chegar aqui e falar, irmãos, abra sua Bíblia aí no livro de Sofonias, alguém vai pensar que é pegadinha, que nunca ouviu falar de Sofonias. Está acostumado a ler só Isaías, Jeremias, só um feijãozinho com arroz. Salmo. Não conhece. Mas que livro que é esse? Tem esse livro na Bíblia? Tem gente que tem coragem de falar. Onde que fica, hein? Não sabe. Mas Bíblia de todo formato, todo tamanho, é a Bíblia de estudo, Shed, é a Bíblia pentecostal, é a Bíblia do obreiro, é a Bíblia teen, é a Bíblia da criança, é a Bíblia do obreiro cristão, é a Bíblia da mulher que ora, deve ter a Bíblia da que não ora, é a Bíblia não sei o quê. Mas nunca se leu tão pouco. O protestantismo avança, mas ele fica mais circunscrito na Europa. Alemanha, Inglaterra, França, os nomes que vão surgindo, Zwinglio, Calvino, John Knox. Mas aí surgem as grandes descobertas. Aqui no Brasil chegam os jesuítas católicos. Na América Latina toda. Eles que começam, alfabetizando e colocando.
Os primeiros missionários protestantes que chegam aqui no Brasil foi em 1557, foram mortos. Os primeiros foram mortos, chegaram aqui e foram mortos. Aí depois apareceu em 1600 com os holandeses, quando eles invadiram o Brasil e foram expulsos também. 1644. Depois só vai haver protestantes no Brasil em 1824, na época do Império com Dom Pedro I, quando o Brasil, precisando de mão de obra, a escravidão começa a ser limitada. Então começam a chegar os europeus no Brasil. E os primeiros que chegam são os alemães luteranos, no sul do Brasil. Depois vão chegar ingleses, a igreja presbiteriana, congregacional. Os batistas, já quase no século XX, vão chegando. Mas o Império do Brasil não permitia que se fizesse algumas coisas. Tem gente que não sabe a origem das coisas, né? Por que a maioria das igrejas evangélicas não tem cruz? Algumas têm, mas a maioria não. E não sabe por quê. A Igreja Católica, na época do Império, ela era a religião oficial do Brasil. Oficial. Então, ela permitia que tivesse outra religião, desde que fizesse os cultos no idioma daquela nação. Então, os alemães só podiam fazer cultos em alemão, os ingleses em inglês, e norte-americanos também só em inglês. Não podia sepultar no cemitério católico. Cemitério, tinha que criar outro cemitério. Igreja poderia ter, mas ela não podia ter os símbolos que tinha na igreja católica. Ela não poderia ter sino e não poderia ter cruz. Depois veio a República, acabou com a questão de igreja e Estado, separação. E tudo isso foi liberado. Só que as gerações futuras não sabiam o que tinha acontecido, porque nós somos um povo sem história. E o povo, a geração que veio, pensava que não podia ter cruz. Não, então certo é pecado. Mas que não conhecia a história. Foi assim. Em 1910, chegam os primeiros pentecostais ao Brasil. A obra pentecostal começa com o avivamento da Rua Azusa, nos Estados Unidos, no início do século XX. E 2 suecos e um italiano. O italiano era Luiz Franciscon, que vem para o Brasil em 1910 e começa uma igreja chamada Igreja Congregação Cristã no Brasil. E os suecos são Gunnar Wing e Daniel Berg, que eram batistas, vão para a igreja batista. E lá, em uma reunião de oração, as pessoas começam a falar em línguas. E não é permitido que eles continuem lá. Então, eles criam uma igreja chamada Aliança da Fé Apostólica, em 1911, que em 1918 muda o nome para a Igreja Assembleia de Deus. É a nossa denominação. Que começa de forma completamente atípica. A capital do Brasil na época era o Rio de Janeiro. Pela lógica, se alguém quisesse começar uma igreja no Brasil, teria que começar pelo Rio de Janeiro ou São Paulo, que já era um grande centro, sudeste. Mas eles tiveram uma visão de um lugar chamado Pará. Eu não sabia que país era esse, até que alguém descobriu que não era um país, era um estado de um país chamado Brasil. Então eles vêm para o norte do Brasil. E não para o sul, para o sudeste, mas para o norte. E lá começa a igreja Assembleia de Deus em Belém do Pará. E de lá que ela vem se espalhando. Então a obra de Deus às vezes não começa pela lógica humana, ela começa diferente, né? E hoje estamos aí, né? E o Senhor tem nos dado graça. Tem um slide aqui que mostra a realidade da religião no mundo. Deixa eu ver se vocês vão colocar. Aqui está o ID de Jesus. Nossa CEMAP.
O mundo, se fosse dividido por religiões, seria assim. Então, 22% verde ali é o quê? Muçulmanos. Os outros 22%, católico, ortodoxo e outros, né? Evangélicos, já está mais. Esse gráfico já está desatualizado, já estão falando em 14. Sem religião, quantos? Hindus. Mas por que hindus é tão grande? Porque a Índia hoje está caminhando para se tornar o país mais populoso do mundo. Ela, dentro de pouco tempo, ela já está praticamente empatada com a China em 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. Você tem uma ideia do que é a Índia e o que é a China. Ela, 1 bilhão e 400. Desses 1 bilhão e 400, cerca de 1 bilhão é hindu. Quem que é o hinduísmo? Eles seguem mais de 30... A Argentina hoje tem 36 milhões de habitantes. 37. É quase o tamanho do estado de São Paulo, a Argentina. População. Pois é o número dos deuses do hinduísmo. Eles adoram milhares, milhões de deuses. O hinduísmo tem 3 deuses principais. O Brahma, Vishnu, né? O Brahma é o principal. Tem quase que uma trindade. Só que se ramifica em vários deuses. Então eles adoram o rato, eles adoram a cobra, né? Eles adoram tudo, porque eles são panteístas. Eles seguem aquela filosofia. Tudo é Deus e Deus é tudo. Deus está na natureza. Deus é a natureza. Então o cidadão está andando na rua, ele vê uma barata, opa, vou pisar não, quem sabe a minha bisavó que está reencarnada aqui, não sei o quê. É porque eles creem na reencarnação até no nível de animal. Que a pessoa pode ir sendo rebaixada até ir para o animal. Na questão deles. Tem templos a ratos lá, a serpentes, é uma coisa horrível. Eles adoram inúmeros deuses, né? O rio Ganges, que é o rio que muitos artistas da Globo vão lá se banhar, purificar, é um rio sujo. Que muitos, como eles não têm o costume de enterrar os mortos, mas cremar, e tem pessoas que não têm dinheiro para comprar aquela madeira, jogam os corpos no rio. Aí imagina, eles vão lá, escovam o dente, banho, aquela água lá. 1 bilhão. Então é grande por causa da Índia. Sem religião, aí entra a classificação, aí é complicado. Porque aí estão os ateus, quem é ateu mesmo de fato, e até quem não se declara como membro de lugar nenhum, entra nesse gráfico também. Então você pega a China, 63% é ateu lá, não segue religião nenhuma, por causa do comunismo, que desde há 75 anos está na China, e a filosofia dele é: a religião é o ópio do povo. Então você vai ao país budista, 6%, né? Os muçulmanos é um grande desafio, porque eles não estão só nos países árabes. Existe a Europa, o islamismo cresce de uma forma muito grande cada imigração, né? Porque eles têm muitos filhos. E podem, pela religião, casar-se com mais esposas. Eles seguem o Alcorão, que tem remendos e pega textos da Bíblia, mas tem coisa lá que tem nada a ver com a Bíblia. Eu tenho um Alcorão em português em casa. Então eles chegam lá, eles falam: nossa religião é da paz. Da paz? Dá fala para guerrear guerra santa. O homem pode ter 4 mulheres, desde que dê conta de sustentá-las. Se precisar, pode bater nelas. O Alcorão fala isso. Ele tem muita valorização do feminismo lá no Alcorão. Doutrinariamente, ele é contraditório. Ele é herege. Doutrinariamente, o islamismo tem coisas que parecem com os testemunhos de Jeová. Como assim? Os testemunhos de Jeová, eles creem em um único Deus, mas não creem na Santíssima Trindade. O muçulmano também.
Ele fala, Deus, não existe trindade, lá está escrito. Deus não tem filhos. Deus não tem filhos. Jesus é o filho de Maria, não o filho de Deus. Ele é um profeta no islamismo, mas não é Deus. Então, nesse ponto, ele parece com os testemunhos de Jeová. Nesse ponto. Doutrinariamente. Mas é um grande desafio. Aí você vê a tarefa da igreja é enorme. Pregar para esse povo, você tem que, quando vai para um lugar desse, tem que aprender culturas. O que Deus está fazendo com a igreja do Brasil hoje? O que Deus está fazendo com a igreja do Brasil hoje? Muito embora a igreja está indo, tem missionários, Deus também está mandando o povo aqui. Como assim? Os haitianos estão aqui. Latinos-americanos, venezuelanos, bolivianos, peruanos, só chegando. Nosso pastor Dionísio está aí fazendo um trabalho aí com eles. Nós temos 2 igrejas entre os haitianos aqui em Uberlândia. Comunidades, aqui em Uberlândia mesmo tem uma comunidade de descendentes árabes antiga aqui na cidade. Né? Muito antiga aqui. Nem todos são muçulmanos, muitos deles são cristãos. Porque muitos árabes são cristãos. Mas alguns seguem o islamismo. Mas não é só árabe que é islã. A Turquia é islã em 99% de sua população. A Turquia, onde estavam as 7 igrejas da Asa do Apocalipse, hoje 99% é muçulmano. Onde tinha as 7 igrejas do Apocalipse. Já pensou nisso aí? São muçulmanos. O Irã, eles não são árabes, eles são persas. O Irã, que está nesse conflito com Israel, é a antiga Pérsia da Bíblia. Até 1935, o Irã chamava Pérsia. Eles não falam árabe. Eles têm um idioma próprio lá. Eles são muçulmanos xiitas, porque o islamismo se divide em 2 seitas principais. Xiitas e sunitas. 80% são sunitas, 20% xiitas. Tem gente que pensa que os mais radicais são os xiitas. Saddam Hussein era sunita. Osama Bin Laden era sunita, só para você ter uma noção. Então imagina o outro, né? Bom, são milhares. Os indonésios, sim. Primeira Tessalonicenses. O primeiro livro escrito no Novo Testamento. Temos, por que muitos sem religião? Porque 60% de 1 bilhão e 400 na China se declara sem religião, como ateísta, devido à influência do comunismo. Mas não todo mundo. Porque lá também tem muitos que são criados desde de criança, eles, na verdade, a maioria é confucionista. Tem um budismo muito forte lá na China. E uma igreja evangélica forte que está crescendo. Sabe onde as igrejas mais crescem hoje no mundo? Na África, na China e no Irã. Mas lá não tem esse povo persegue? Tem, e ela cresce desse jeito. A perseguição nunca impediu a igreja de crescer. Vou repetir, a perseguição nunca impediu a igreja de crescer. Nunca impediu. Há 75 anos atrás, mataram pastores, destruíram os templos, falou, acabamos com a religião na China. Hoje, descobre-se que tem quase 100 milhões de cristãos na China. Eles estão lá, servindo ao Senhor. Com Bíblia ou sem Bíblia, tem comunidades lá que tem pedaço da Bíblia. E um empresta uma folha para o outro ler depois. Quando a polícia pega
tortura, bate. E eles continuam reunindo. Quase 100 milhões de cristãos na China. Por que isso? Porque Jesus falou que as portas do inferno prevalecem contra a igreja. Ela vai continuar até a volta dele. No Irã também. Em todo lugar. Há mais de 100 anos atrás, um filósofo chamado Nietzsche anunciou a morte de Deus. Deus está vivo como nunca. Mas o Nietzsche morreu. Então, esse é o panorama religioso. E esse é o panorama do desafio da igreja hoje. Eu tenho que me preparar. Eu tenho que orar. Porque Deus pode te usar uma obra que você nem imagina. Pode ser aqui em Uberlândia. Pode ser fora de Uberlândia. Não importa. O importante, você está fazendo o curso ICAAM. Seja você agente de missão ou não. O Senhor, só de você estar aqui fazendo esse curso, mostra o interesse da sua parte em querer aprender um pouco mais. E de uma certa forma já é Deus te preparando para alguma coisa. O que vai ser, pastor? Não sei. Para cada um Deus tem uma obra específica. Para cada um Deus tem uma obra específica. O que eu tenho que fazer? Fica na presença do Senhor. Quando chegar o momento e a hora, Deus vai te usar para aquilo que Ele determinou. Não deixe de ler a palavra do Senhor. Não deixe de buscá-lo. Por que eu falo a palavra do Senhor? Irmãos, porque hoje o que está surgindo de coisa esquisita hoje não é brincadeira. Nós temos uma internet aí que tem muita coisa boa, mas que tem muita coisa que é porcaria. Tem absurdo aí. Terrível. Tem heresia nítida de algumas pessoas aí falando em nome de Deus. Não faça isso. Leia a palavra do Senhor, se alimente dela, que você vai saber. Fala, opa, isso é alimento estranho. Ah, isso aqui é comida genuína. Vamos participar. O Deus que usou Paulo, o Deus que usou Barnabé, o Deus que usou Pedro, o Deus que usou Ruth, o Deus que usou Esther, colocando ela na corte de um rei ímpio, mas usou ela para salvar seu povo ali. É o mesmo Deus hoje, que nos coloca nos locais que Ele quer colocar para que a gente influencie alguém que precisa ser influenciado para o Evangelho. É o mesmo Deus que mesmo através de uma coisa ruim que foi ser a deportação, colocou Daniel na Babilônia, mas usou ele na Babilônia. Ele não se contaminou com a Babilônia, ele foi usado na Babilônia. Por isso que Jesus falou, Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E ele falou, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Quem nos envia é Jesus. Vamos estar em pé em nome do Senhor. Glória a Deus. Uma matéria dessa, na verdade, seria coisa para dias. Que eu fiz uma síntese, mas bem síntese mesmo. Mas igreja e missão daria para, se fosse focar nos períodos, só aí já daria uma aula. Né? Mas o mais importante, eu acho que é falar que Deus está agindo em toda a história. E hoje, em 2024, estamos aqui e somos a geração desse momento agora. Deus já usou, Jesus falou, olha, uns trabalharam, agora vocês entraram no seu trabalho. Nós somos a geração que está nesse trabalho hoje. Se coloque nas mãos do Senhor e deixe te usar da melhor forma. Cante assim comigo. Ao único que é digno de receber a honra e a glória,
a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Mais uma vez, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Pai, nesse instante, eu te peço a Tua bênção em favor de cada um. Ó Deus, que o Senhor venha usar a cada um conforme a Tua vontade. Eu sei que muitos estão aqui hoje num trabalho de preparação espiritual, que não estão aqui por um acaso, mas aqui chegaram. E o Senhor está incutindo algo, Senhor, na mente, no coração deles. Ó Espírito do Senhor, a obra é Tua, assim como nós também somos Teus. O Senhor é aquele que chama, é o que comissiona, é o que prepara e é o que envia. Aleluia! Ó Deus, abençoa as famílias deles que estão. Nós não sabemos que muitos deles deixaram em casa, mas o Senhor sabe. Toca, Senhor, em famílias aqui. Aleluia! Ó Deus, alguns talvez estão aqui, mas até enfermos, que o Senhor possa tocar em corpos físicos aqui e também na alma. Aleluia! Retirando depressão, retirando o desânimo, a angústia, o desejo de desistir, enchendo com Teu Espírito e dando a renovação do Senhor, quebrando agora todo jugo, porque a Tua palavra diz que a Tua unção quebra o jugo. Aleluia! Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço, continua abençoando. Amém. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe. Que maravilha de aula, né? Eu sou suspeito em falar, porque a primeira vez que eu vi o pastor Júbilo pregar, eu já fiquei ali, sabe, impressionado. Não, é lógico que não é nada para elevar ego, nada, mas como Deus capacita pessoas. E a aula é um culto, né, de maravilhoso, que a gente quer que fique até tempo, mais tempo, né? Mas eu quero aqui transmitir algo para vocês, que Deus age aonde se mantém o foco e o objetivo e a comunhão. Correto? Foco, objetivo e comunhão. Se você continuar, o Senhor tem algo especial para a sua vida. Lutas e adversidades são coisas da caminhada do crente, mas o Senhor as livra de toda. É importante ter uma vida de oração, leitura da palavra e consagração. Amém? Que Deus abençoe o nosso pastor Júbilo,
que tem sempre empenhado com esse trabalho do CAAN há anos, viu? E os outros professores, né? Irmã Irineia, o nosso pastor Alex Moraes, secretário de missões, pastor Wagner, que estão aí juntamente com a diretoria da igreja, pastor Álvaro Allen Sanches, né? Toda a diretoria, para fazer algo para o reino de Deus. É isso que está se propondo para cada um de nós. Feche os teus olhos. Deus, leve cada um em paz, Senhor, abençoando, Senhor, e trazendo vigor e ousadia a cada um, Senhor, para que, Senhor meu Deus, seja apenas o início de uma grande obra que Tu irás, Pai, aos poucos, Senhor, acendendo no coração de muitos. Pai, eu te agradeço por esta aula e pela vida do pastor Júbem, pela vida, Pai, da presidência da Tua igreja e da secretaria-geral do SEMAP, Pai, em nome de Jesus. Repita comigo assim: o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a vida de todo o povo de Deus na face da terra, não só hoje, mas todo sempre. Se todos assim concordam, dê um amém bem forte. Meus irmãos do online, a paz do Senhor, que Jesus abençoe, até a semana que vem.